Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal para mais um tempinho de lições, de aprendizado no livro de Deus. A gente continua falando sobre o homem perfeito, aquele homem que Deus precisava para redimir o homem caído, o homem perdido. Já aprendemos sobre o seu nascimento virginal. Aprendemos que tudo aquilo que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria e também a José, tudo se cumpriu na íntegra. E hoje a gente começa falando que até mesmo a circuncisão, aquele rito litúrgico ordenado para todo menino de Israel, ele passou por ele também, mostrando a veracidade das profecias da palavra de Deus. A gente citou agora, na nossa introdução, a declaração do apóstolo Pedro, que ele não cometeu pecado. Note que lindo. Ele, isto é, Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. A contradição das Escrituras, elas não existem, elas não se contradizem. Profecias e mais profecias anunciaram a vinda do homem perfeito. Os profetas anunciaram e os apóstolos que conviveram com ele, eles confirmaram. Aqui está um dos apóstolos dizendo que ele não cometeu pecado e também na sua boca não se achou engano. Assim como lá no passado, quando Deus instituiu o sacrifício de animais para a expiação, para a propiciação dos pecados do povo, Deus usou os animais por serem inocentes em relação a pecar, mas afinal Deus precisava era de um homem para remir os homens. E ele conseguiu. Jesus. Nós veremos, à medida que nós caminharmos em nossos estudos, veremos que, na realidade, este homem perfeito era o próprio Deus na forma humana, pois Paulo escreveu mais tarde, 1 Timóteo 3,16, o contexto vem falando sobre Deus e
E então aí ele descreve aquele que foi manifestado em carne. Note bem, se foi manifestado em carne, é porque ele era espírito. E quem que era espírito, senão Deus? Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, pregado no mundo, crido no mundo, além de ser pregado, crido no mundo, e também aprovado pelos anjos, recebido na glória. Note que descrição profunda. E essa descrição, ela se refere ao próprio Deus, que aparece nas primeiras páginas do Novo Testamento, aparece como homem. Veremos ainda mais tarde ele, Jesus, ele assumindo a sua divindade. Iremos ver no decorrer do nosso tema os 7 eu sou. Veremos também que ele repetiu 80 vezes o termo Filho do Homem. Até falando de sua volta, ele disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Porque, ao mesmo tempo, homem e ao mesmo tempo Deus, é a encarnação. Encarnação que é o processo de Deus se tornar homem. Por isso, João, carregado do espírito de revelação e de sabedoria, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo. Princípio aqui é antes da fundação do mundo. É antes que o mundo existisse. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E no verso 14, ele fala claro: o verbo se fez carne. Olha que clareza! A palavra, que é o verbo. Deus, que era Espírito, que criou tudo pela palavra, agora cheio de amor, cheio de desejo de salvar o homem. O verbo se fez carne, isto é, se fez homem, habitou entre nós. Jesus era Deus morando aqui, o Deus homem, homem, Deus, habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Aleluia! Isto é lindo demais, profundo, quase enigmático. Aliás, enigmático que Paulo, já mencionamos que ele disse, grande é este mistério, depois que foi criada a chamada doutrina da Trindade. A maioria dos líderes, quando seus liderados perguntam, eu queria entender sobre a Trindade, não consigo entender. Para mim, eu recebi muitas vezes esta resposta, e ela continua sendo dada. A Trindade não se explica, se aceita. A Trindade tem que ser aceita. Ela é mistério, mentira. Ela é heresia. Mistério é a unicidade. Não é eu que estou dizendo, não. Foi Paulo quem disse, grande é o mistério da piedade, o mistério da religião, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A encarnação, sim, é mistério. Por isso que João Batista, que veio 6 meses, nasceu 6 meses antes de Jesus, disse, aquele que vem após mim é antes de mim, porque ele existiu antes de mim. Aleluia! Parece contraditório, né? Jesus era mais novo que João Batista, 6 meses, isto como homem, mas como Deus, ele sempre existiu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.